Resumo semanal da novela Força de Mulher, de terça a sexta, de 20 a 23 de maio. Terça-feira, 20 de maio. Raif e Fazilete estão conversando de forma alterada, quando de repente a conversa é interrompida por Seida. Os dois ficam pasmos nessa hora. Ela pergunta para Raif qual é o problema dele. Pergunta o que ele quer da mãe dele. Ela olha para Fazilete e pergunta se ela não vai falar nada para Raif. Fazilete não fala nada e nem Raif, já que os dois não esperavam que isso fosse partir de Seida. Ela olha para Raif e fala que sabe o que aconteceu com ele, mas diz que ele não é o único que passou por aquilo. Fala que tem muita gente que perdeu muito mais do que ele e não tem tempo para parar para se lamentar. Fala que muitos não têm o tempo que ele tem. Diz que muitos passam por problemas semelhantes ao dele e seguem em frente, seguem com a vida, dá risada, comem, vivem da melhor maneira possível as suas vidas. E fala que ele tem que parar de ficar culpando a mãe dele pelo que aconteceu, pois ficar culpando ela o tempo todo não vai fazer o tempo voltar atrás. Raif nessa hora só escuta. Logo em seguida, Seida olha para Fazilete e diz que ela escreveu livros do tamanho da cabeça dela. Fala que ela tem uma cabeça muito boa para pensar em histórias envolventes, mas não consegue parar para pensar no filho dela. Diz que ela só sabe se culpar e nem presta atenção que o filho dela mal sai de casa. E pergunta se algum dia ela já pensou por que ele não gosta de sair. Pergunta se ela já pensou por que ele não gosta das pessoas. Ela diz que ela é manipulada por Raif e pergunta se ela ainda não percebeu isso. E depois de dizer tudo o que ela queria dizer, ela vai embora. Fazilete fica sem palavras nessa hora. Quarta-feira, 21 de maio. Serim passa perto de Arif e percebe que ele está falando com o pai dela. E assim que ele desliga, ela se aproxima e pergunta o que aconteceu. Arif conta que Enver ligou para ele porque não sabe onde Bahar está e ligou para saber se por acaso ele não sabe. Serim pergunta para Arif se ele ainda se importa com a irmã dela. Fala que ela está bem confusa, não está conseguindo entender. Arif diz que ele se preocupa com as pessoas próximas, diz que não importa quem seja. Ela pergunta se ele consegue pensar nas pessoas próximas, mesmo depois dessas pessoas magoarem ele. Diz que no lugar dele, ela não iria se preocupar. Ela fala que ele faz tudo pela irmã dela, mas não tem o reconhecimento devido. Ele fica bastante pensativo. Serim diz para Arif que ele sempre acaba se dando mal por causa da irmã dela e ainda continua se preocupando com ela. Ele tenta explicar para Serim o seu ponto de vista. Ele fala que não é questão de gostar ou não da irmã dela. Diz que ele até já deixou isso para lá, mas fala que ela fez uma coisa bem estranha. Conta que ela deixou Doruk Nissan com o pai dele e saiu com Bersan. Quinta-feira, 22 de maio. Depois de Raif ser muito compreensível com Seida, ao não contar para a mãe dele o que ela fez,
Ele ainda dá as joias da mãe dele para Seida pagar a dívida que ela tem com o chefe de Bersan. Ela demonstra toda a sua felicidade ao abraçá-lo. Fazilete chega justamente nessa hora e escuta Seida falar para Raif que não sabe como agradecê-lo e pergunta o que está acontecendo lá. Seida pensa numa resposta rápida. Apesar de se enrolar um pouquinho, ela acaba inventando uma desculpa na hora. Ela fala que Raif se lembrou que é o aniversário dela e resolveu convidá-la para sair com ele naquela noite. Diz que é por isso que ela estava o abraçando. Fala que ela ficou muito empolgada. Fazilete se aproxima de Seida e fala que ela quer saber a verdade. Fala para Seida que ela sabe que ela está mentindo para ela, pois Raif jamais faria o que ela acabou de dizer que ele fez. Raif diz para a mãe que ela está redondamente enganada. Mais uma vez, fala que Seida disse a verdade. Diz que ele realmente a convidou para sair. A mãe pergunta para o filho se ele está falando sério. Raif diz que sim, fala que eles vão passear. Diz que eles vão se divertir como qualquer outra pessoa se diverte. E em seguida pergunta para a mãe se ela poderia emprestar uma roupa dela para Seida. Diz que com certeza ela tem alguma roupa bem bonita para emprestar para ela. Sexta-feira, 23 de maio. Já dentro do carro, Raif fala para Seida que ele acha que ela ainda precisa de mais alguma coisa. Ela pergunta tipo o quê? Ele fala que não sabe, mas logo em seguida diz que talvez seja melhor ela colocar as joias que ele deu para ela. Ela fala que aquelas joias são da mãe dele. Ele diz que não são mais. Fala que agora aquelas joias são dela. Diz que ele deu para ela pagar a dívida dela, mas diz que por enquanto as joias ainda estão com ela, então ela ainda pode usá-las. Seida fala que vai usar. Quando eles estão voltando, Raif diz para Seida que vai deixar ela na casa dela, antes dele voltar para a casa dele. Ela fala que eles se divertiram bastante. Ele diz que com certeza. Ela fala que aquela saída com ele não estava nos planos dela, mas diz que foi incrível. Ela fala que foi muito divertido e diz que quando as coisas são planejadas, não são tão boas. Fala que são melhores quando são espontâneas. E ela diz que percebeu que a mãe dele ficou brava. Fala que ela não gostou de ver o filho dela sair com a mulher do bairro. E diz que ela percebeu que ele só quis sair com ela para irritar a mãe dele. Ele fala que realmente quis irritar Fazilete sim, mas deixa claro que não foi só por isso que ele quis sair com ela. E em seguida ele a beija. E ela, mesmo apesar de gostar muito de falar, depois do beijo, fica em silêncio. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.